Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um evento do Qualis Concursos. Eu sou o professor Lauro Magrini e hoje vou mostrar para vocês alguns temas de matemática básica que são fundamentais para que você consiga resolver questões de matemática financeira. Então, matemática financeira tem a matemática, da parte dos juros simples, envolvendo a matemática financeira, que é relativamente fácil. Depois começa a complicar um pouquinho mais, com juros compostos, taxas de juros, taxas equivalentes. Então, é uma gama bem grande de conhecimentos que vocês precisam. Então, problemas de sequências, por exemplo, progressão aritmética, progressão geométrica, são conceitos importantes, básicos da matemática, que servem para você resolver questões de matemática financeira. Eu já fiz um evento envolvendo sequências, tá certo? Agora, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês alguns temas que são muito importantes para que vocês consigam matar, de uma forma rápida e prática, questões de matemática financeira, tá bom? Vamos ver então o que eu preparei para vocês hoje? Inicialmente, vou chegar a falar isso tudo, que muitos já devem me conhecer, mas para quem não conhece ainda, essa é uma apresentação básica sobre a minha formação acadêmica, tá certo? Já dou aula há um bom tempo, tem mais de 12 mil horas de aula. E aqui a formação não acadêmica, alguns cursos que eu fiz, alguns trabalhos, na verdade, que eu fiz ao longo da minha carreira, tá certo? Fui muito tempo coordenador de compras, empresas de telecomunicações, energia, já fui gerente administrativo financeiro de 2 usinas na fase aí de construção, e aí vai, né? Vocês podem ver no slide aí com mais detalhes a minha experiência profissional, tá certo? E vamos lá, então, a regra de 3 simples. É fundamental que você tenha esse tipo de conhecimento, que diversas questões de matemática financeira de concursos públicos, parte da resolução da questão, você talvez tenha que utilizar alguns conceitos envolvendo regra de 3, tá certo? Então, regra de 3 simples, com grandezas diretamente proporcionais. Então, nesse esquemazinho aí que eu estou mostrando para vocês, né? Tá vendo? Aqui você tem o xzinho para o 8. Então, aponta a setinha para cima. Se está crescendo dias, o número de operários também está aumentando, tá certo? Então, você tem aí um esquema básico aí de regra de 3. Isso aí, para mim, sempre foi uma grande dificuldade, né, na época de estudante. Até que eu bolei algumas formas para clarear esse tipo de assunto. Então, o primeiro ponto, pessoal, fundamental aí é o seguinte: qualquer questão de regra de 3, seja regra de 3 simples ou regra de 3 composta, tá certo? Você tem que primeiro identificar a relação entre as grandezas. Se você não conseguir identificar qual é a relação entre as grandezas, aí, companheiro, você vai estar com um grande problema nas suas mãos aí, tá certo? Porque se você não sabe se as grandezas estão relacionadas diretamente ou se elas estão relacionadas de forma inversa, você vai chutar, né? Tudo bem, tem 50% de chance de acertar, se é direta ou é inversa, mas você não pode contar com a sorte aí na hora que você está procurando alcançar seu objetivo, que é passar num concurso público, tá certo? Então, desses slides que eu vou mostrar aí para vocês agora, eu vou mostrar algumas relações que existem. Regra de 3, mas por que regra de 3, gente? Se, quando eu resolvo regra de 3 simples, eu só tenho 2 colunas, né? 2 grandezas. Então, por que a regra de 3, falam regra de 3, se sempre no diabo da questão eu estou relacionando 2 grandezas na regra de 3 simples? Por que isso acontece? Vamos ver por quê. Aqui. Regra de 3 simples relaciona 2 grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais e uma terceira grandeza que sempre vai permanecer constante. Esse esqueminha em azul aí do slide são basicamente as grandezas que normalmente aparecem em provas, ou seja, você tem um trabalho a realizar, uma tarefa a ser feita, você tem quem vai fazer essa tarefa, se vai ser um homem ou se vai ser uma máquina, e alguma outra condição, como tempo, velocidade, etc. Tá? Então, normalmente, uma grandeza, uma dessas 3 aqui, vai permanecer constante, enquanto as outras 2 variam. Por isso que o nome é regra de 3. Sempre uma grandeza permanece constante e outras 2 variam.
tá certo? Então, vamos agora ver alguns exemplos. Um carro percorre 100 km em 1 hora. Quanto irá percorrer em 2 horas, mantendo a mesma velocidade? Então, observem nessa questão que a grandeza da velocidade permaneceu constante. As outras duas grandezas é que estão variando, né? A grandeza distância percorrida, que seria, vamos dizer assim, o trabalho a ser realizado pelo operário. Quem é o operário? É o carro que vai realizar essa tarefa, tá certo? E em que condição? Num determinado tempo, no caso aí, 1 hora. Então eu botei esse exemplo que ele é bem fácil de ser entendido, tá? A velocidade do carro é de 100 km por hora. Se ele percorre 100 km em 1 hora, então a velocidade dele é de 100 km por hora. Essa velocidade permaneceu constante, tá certo? Então, se ele percorre a cada hora 100 km, mantendo essa velocidade constante de 100 km por hora, em 2 horas ele vai percorrer que distância? 200 km. Então, esse exemplo que eu botei é bem fácil para vocês terem o raciocínio matemático de cabeça de uma forma bem fácil de ser visualizada, tá certo? Vamos lá, continuando aí então. Vai lá o seu Fusquinha, o Herbie 53, a uma velocidade de 100 km por hora. Em 1 hora ele vai percorrer, obviamente, então 100 km. Agora em 2 horas, quantos quilômetros ele vai percorrer? Ora, ele percorre 100 km a cada hora. Logo em 2 horas vai percorrer 200 km. Então bem intuitivo, bem fácil de exemplificar, em que quando uma grandeza aumenta, que é o tempo, passou de 1 hora para 2 horas, a outra grandeza, que é a distância percorrida, também vai aumentar, tá certo? Então as duas aumentam. Se as duas aumentam, as grandezas são diretamente relacionadas. E aí, velocidade constante e distância e tempo é que estão variando. Então, essa distância varia, o tempo varia, e essa aqui é a terceira grandeza, a velocidade, permaneceu constante. Então, continuando aí. Grandezas diretamente proporcionais significa o quê, minha gente? Quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza obrigatoriamente também vai estar aumentando, tá certo? No caso aqui, o tempo dobrou de 1 hora para 2 horas. Logo, a distância percorrida também vai dobrar, né? O tempo era 1 hora, passou para 2 horas, a distância era 100 km também, já assim como o tempo dobrou, a distância também dobrou, passou para 200 km, tá certo? Então é isso que a gente faz aqui, ó. Do lado esquerdo o tempo dobrou. Então do lado direito também vai dobrar. A resposta aí, a distância percorrida será de 200 km. E se o tempo diminuísse? E aí? Fazer esse raciocínio agora ao contrário. Quanto o carro vai percorrer em meia hora, ou seja, 30 minutos, mantendo a mesma velocidade, ou seja, 100 km por hora? Então, grandezas diretamente proporcionais também significa quando uma grandeza diminui, tá certo? Uma grandeza está diminuindo, no caso aí o tempo diminuiu, a outra grandeza também vai diminuir. Se a velocidade é constante e percorre 100 km em 1 hora, em meia hora vai percorrer que distância? Se em 1 hora ele percorre 100 km, vai percorrer metade da distância, já que eu estou falando aqui de metade do tempo, tá certo? Então, olha lá, aqui caiu pela metade. O tempo agora diminuiu para metade do que era. Logo, a distância também vai cair pela metade. Se era 100, passou a ser 50 km. Perfeito? Então, pessoal, aí eu estou mostrando uma forma bem intuitiva, né? Velocidade 100 km por hora, dobrou o tempo, dobra a distância, o tempo caiu pela metade, então a distância vai cair pela metade também. Mas como é que, na época do ensino fundamental, tá certo? Ensino médio, como é que aquela professorinha, titia Loló, ensinava pra gente, pobres coitados dos alunos, como resolver uma questão de RED 3? Eu não me lembro, sinceramente, na minha época de criança, da professora, então eu era um bitolado total, né? Da professora falar pra mim, ó, presta atenção, verifica se a parada é diretamente proporcional ou é inversamente proporcional, toma cuidado com isso. Porque se você não tomar cuidado com isso, algumas coisas podem acontecer na resolução do seu problema. Eu não sei o que vai acontecer, mas se você errar inversamente e diretamente, eu acho que vai dar
vai VDM, né? Vai dar merda, vai dar merda. Então vamos ver como que a titia Loló ensinava essa parada pra gente. Vejamos como que tia Loló ensinou a resolver esse problema. Tá lá, solução da titia Loló. Uma máquina de cortar grama cortou 400 metros quadrados de grama em determinado tempo. Quantas máquinas seriam necessárias para cortar 800 metros quadrados desse mesmo gramado no mesmo tempo? Então observe que não é um outro gramado. E as máquinas são as mesmas, né? O mesmo tipo de máquina. Uma máquina cortou 400 metros quadrados de grama num tempo. Quantas dessas mesmas máquinas seria o ideal no enunciado? Seriam necessárias para cortar 800 metros quadrados desse mesmo gramado, nesse mesmo tempo. Então, ou seja, as outras variáveis permanecem constantes. O que está mudando aí, o que é? A quantidade de máquinas e o trabalho a ser executado, que é a quantidade de grama que tem que ser cortada, né? A área em metros quadrados de grama que necessita ser cortada. Então a gente monta lá o esqueminha. Aí, titia Loló, olha lá a titia Loló, aí, ensinou como pra gente a titia Loló, saudade da titia Loló, né? Com grandezas diretamente proporcionais, o produto em X. Aí você vai lá, faz o produto em X. Ou seja, como é que você calcula isso? 400 vezes X é igual a 800 vezes 1, tá certo? Assim que ela ensinava pra gente. Então, qual é o valor de X? Ora, você tem 400 do lado esquerdo, multiplicando x, ele passa para o outro lado, do sinal de igual dividindo. Como eu mostrei aqui, ó. X vai ser igual a 800 dividido por 400, já que 800 vezes 1 é 800 mesmo, né? Então, resultado, já que o numerador 800 é o dobro do denominador, 400, né? Dá duas máquinas. O cara, não, titia Loló fazia assim, 800 dividido por 400. Aí vai fazer da continha, né? Aí você vai morrer, literalmente, numa prova de concurso público, tá certo? Fazer essa conta toda aí. Então, duas máquinas, beleza. Ó, o tempo permanece constante. O que variou aí é a quantidade de máquinas e a área de grama ser cortada. A outra grandeza que é o tempo permaneceu constante, naquele triângulozinho que eu mostrei para vocês. E aí, a solução do titio Lauro, como é que eu faria isso? Olha lá, eu olho aqui, monto, né? Uma máquina corta, tá certo? Uma única máquina corta 400 metros quadrados de gramas. Então, quantos metros quadrados de grama serão cortadas por X máquinas? E aí, 800. Quando eu dobro o lado esquerdo, o que acontece para o lado direito? Com grandezas diretamente proporcionais, ou seja, mais trabalho a ser executado, mais grama a ser cortada, mais máquinas são necessárias. Ambas estão crescendo, então elas são diretamente proporcionais. Então, se o lado esquerdo dobrou, o lado direito também vai dobrar, tá certo? Então, qual o cálculo? X vai ser o dobro de 1. Eu só tenho que fazer aqui do lado, se aqui eu tenho que dobrar. O lado de cá eu dobrei, multipliquei por 2. O lado direito eu multipliquei por 2 também. Faço só essa continha aqui, duas máquinas é a resposta. Então, viram aí a dica que eu estou dando? Então, primeiro, verifica se são diretamente proporcionais. Se forem diretamente proporcionais, se uma grandeza dobrou, a outra vai dobrar. Se uma grandeza triplicou, a outra vai triplicar. Se quadruplicou, a outra vai quadruplicar. Se caiu pela metade, a outra cai pela metade. Se caiu pela terça parte, a outra cai pela terça parte. É só observar isso. Não tem que fazer aquela parada de produto em X, desenvolver uma porção de conta. Se os números forem maiores, então, aí você vai fazer todo aquele produto, né, de um pelo outro para depois dividir. Então, cara, é uma coisa que o meu professor falava na época que eu estudava para o vestibular, né, o preparatório para o IME e para o ITA, né, no Colégio Impacto lá da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segurou, cresceu, larga, meu filho. Você está indo pelo caminho errado. Então, né, brincadeiras à parte, o que ele queria dizer com isso? Né? Uma turma que só tinha homem, na época em ITA só entrava homem, né? Tá certo? Você está resolvendo uma questão, aí está desenvolvendo a questão lá, está resolvendo, escrevendo lá a resolução da questão. E aquilo está aumentando, uma página, duas páginas, bicho, você está no caminho errado. Tem alguma outra maneira mais fácil de você resolver essa questão. Então, não pode. Em média, curso superior, em média, você tem 1 minuto e meio para resolver uma questão de prova de concurso público. Então, se você vai resolver uma questão e vai levar 10 minutos, está no caminho errado. Então, o negócio começou a crescer,
você abandona porque você está indo no caminho errado, para, pensa, reflete novamente, lê rapidamente o enunciado, vê qual outro caminho que você pode tomar para resolver a questão. Nós, professores de concursos públicos, né, estamos ensinando para vocês diversos macetes, algumas formas mais práticas e rápidas de resolver questões para que você consiga esse objetivo, resolver uma questão de prova em no máximo 1 minuto e meio, que aí vai dar tempo de você fazer todas as questões da prova sem ter que chutar nada, beleza? Vamos continuar com a aula então. Agora, inversamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, GIP, beleza? Então a gente está falando aqui, ó, horas por dia. Se você está trabalhando mais horas por dia, você vai precisar de menos operários, tá certo? Então, o produto, como a gente já lá mostrava ali, é em paralelo. Mas, bom, vamos voltar àquele caso do carrinho. Só que nesse exemplo do carro, eu estou mudando algumas coisas. Em 1 hora, um carro percorre 100 km a uma velocidade de 100 km por hora, tá certo? Quanto tempo levará para percorrer? Agora, qual é que está ficando, a grandeza está ficando constante? É a distância, os mesmos 100 km, eu não vou mudar a distância, só que eu estou aumentando a velocidade, ó, 200 km por hora. Quanto mais rápido você vai para percorrer a mesma distância, o que acontece com o tempo? Aumenta ou diminui? Se você aumentou a velocidade para percorrer a mesma distância, o que acontece com o tempo? O tempo vai diminuir. Então, quando uma cresce, a outra diminui. Por isso que elas são chamadas inversamente relacionadas. Então, está lá o meu carrinho, tá certo? Uma velocidade de 100 km por hora, percorreu esses 100 km em 1 hora. Velocidade 100 km por hora, é essa a conclusão que a gente chega, né? Percorre 100 km em 1 hora. Beleza, agora aumentou bem a velocidade, ele dobrou a velocidade. Se ele dobrou a velocidade para percorrer a mesma distância, ele vai levar o quê? Metade do tempo, tá certo? Ele levava 1 hora para percorrer 100 km a 100 por hora, a 200 km por hora vai levar metade do tempo. E aí tem lá a nossa tríade, né? O tempo está variando, a velocidade está variando e a outra grandeza, que é o trabalho, vamos dizer assim, a ser realizado, que é a distância a ser percorrida, permanece constante. Ok? Então, dicas sobre esse exemplo aí. O enunciado é o mesmo. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, o que significa isso? Quando uma aumenta, a velocidade no caso aumentou, né, de 100 para 200, a outra grandeza vai diminuir. Foi o tempo a realizar aquele trabalho, a percorrer aquela distância. Se a velocidade dobrou, então o tempo vai cair pela metade. Tá lá, a velocidade dobrou, o tempo então cai pela metade. Né? Metade de 1 hora é meia hora ou 30 minutos. E, por outro lado, se em vez da velocidade dobrar de 100 para 200, ela caísse pela metade, fosse 50 km por hora, quanto tempo levará para percorrer essa mesma distância a essa velocidade? E aí, o que vocês acham que vai acontecer, galera? Eu tenho um trabalho constante a ser feito, que é percorrer aquela distância de 100 km. A 100 km por hora levava 1 hora para percorrer esses 100 km. A 50 km por hora, bem mais devagarzinho, quanto tempo você vai levar para percorrer aquela mesma distância? Vai levar mais tempo, tá certo? Então, se a velocidade caiu pela metade, o tempo que você vai levar para percorrer aquela mesma distância vai ser o dobro. Aí tem gente aí que, não, eu resolvo isso aí fácil, eu tenho fórmulas de física, aí velocidade igual a distância percorrida vezes o tempo, etc., né? Dividido pelo tempo. Velocidade é ΔS sobre ΔT, né? Então a velocidade é função da variação do espaço em relação à variação do tempo. Aí o cara, né, escorregou na maionese, não dizer outra coisa, né? Viajou na maionese, escorregou na casca da banana. Vai dar merda. Se complicar, vai dar problema. Então é só usar essa lógica simples que eu estou mostrando para vocês. Se as duas grandezas são inversamente relacionadas, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Ou seja, quando uma dobra, a outra cai pela metade. Quando uma triplica, a outra cai para a terça parte. Ou o inverso. Se uma grandeza caiu pela metade, a outra vai dobrar.
Então, é na mesma proporção nesse sentido que eu estou querendo dizer para vocês, tá certo? Mas só para duas grandezas inversamente relacionadas, beleza? Vamos voltar para a aula então. Então, quando as grandezas são inversamente proporcionais, significa que quando uma diminui, a outra aumenta ou vice-versa. Se a velocidade agora caiu pela metade, o tempo para percorrer essa mesma distância vai ser o dobro. Então, esquematicamente, a velocidade caiu pela metade. Portanto, o tempo vai dobrar. Então, o resultado, x igual a 2 horas, né? O dobro de 1. Beleza? E a titia Loló, coitadinha da titia Loló, como que ela vai resolver esse tipo de questão? Ah, meu filho, tá lá o carro, tá indo a uma velocidade de 100 km por hora, beleza, ele vai percorrer então 100 km em uma hora. Quanto tempo vai levar para percorrer essa mesma distância a 200 km por hora? Ora, meu querido aluno, quando as grandezas são inversamente proporcionais, o seu produto vai ser paralelo, produto em paralelo. Então, como é que são os cálculos? 200 vezes x é igual a 100 vezes 1. Então, eu vou pegar o valor 200 aqui, que está multiplicando x, vou passar para o outro lado do sinal de igual, como? Dividindo. X é 100 sobre 200, ou seja, simplificando os zeros aí, vai dar meia hora ou 30 minutos. Beleza? Claro que a outra grandeza permanece constante, que é a distância a ser percorrida de 100 km. Não esqueçam isso, tá bom? E o titio Lauro? Como é que o titio Lauro resolve esse tipo de questão? Ah, mestre, o titio Lauro vai resolver assim, ó. 100 km por hora é a velocidade. Tempo de viagem, 1 hora para percorrer esses 100 km. Então, qual será o tempo de viagem em horas, tá certo? Caso a velocidade dobre. Então, se o lado esquerdo dobrou, o que o titio Lauro fala? Com grandezas inversamente proporcionais, quando uma dobra, a outra cai pela metade. Esse lado aqui vai cair pela metade. Portanto, x vai ser metade de 1, ou seja, meia hora ou 30 minutos. Beleza? Bom, espero que tenham gostado aí dessa dica. Vamos agora a um exemplo desafiador, beleza? Coloquem aí no chat, por favor, qual a resposta que vocês acham para essa questão. Tadã! Caiu na VUNESP, São Paulo, né? Um secretário gastou 15 dias para desenvolver um certo projeto, trabalhando 7 horas por dia, ok? Se o prazo concedido fosse de 21 dias, ao invés desses 15 dias, para realizar o mesmo, tá certo, projeto, ele poderia ter trabalhado quanto tempo então? Quantas horas por dia? 9 horas por dia? 5 horas por dia? 6 horas por dia? E aí? Como que a gente resolve isso? Aí montei o esqueminha aqui, ó. O secretário gastou 15 dias, tá certo? Para realizar um certo projeto, trabalhando 7 horas por dia. Quantas horas por dia ele vai ter que trabalhar se o novo prazo concedido fosse de 21 dias? Aí, galera, uma dica que eu coloco aí para vocês, tá certo? As grandezas, no caso aí dias e horas por dia, tá certo? Independente dos valores que estão no enunciado da questão, essas grandezas sempre serão inversamente relacionadas. Vou fazer uma analogia, tá? Você leva 10 dias para fazer um trabalho, trabalhando 8 horas por dia, que é o normal, né? Nosso trabalho diário em empresa, mercado corporativo tradicional. Trabalhei muitos anos no mercado corporativo tradicional, como eu mostrei para vocês. Eram 8 horas por dia. Isso lá na teoria, né? Porque na prática eu sempre trabalhava 10, 12 horas por dia e nunca ganhei hora extra por causa disso, né? Então, mas beleza. São 8 horas por dia, trabalho durante 10 dias para fazer um determinado trabalho, tá certo? Aí meu chefe fala, agora você não tem mais 10 dias para entregar esse trabalho não, tá certo? Agora você tem 20 dias para realizar o trabalho e não mais 10 dias. Olha, se eu vou ter o dobro do tempo para fazer o trabalho, eu tenho necessidade de continuar trabalhando 8 horas por dia? Não. Eu posso trabalhar quantas horas por dia para fazer esse mesmo trabalho agora com um novo prazo de 20 dias? O prazo não dobrou de 10 dias para 20 dias? Então eu vou ter que me dedicar por dia metade do tempo. Se eram 8 horas por dia, eu vou passar a trabalhar 4 horas por dia. Tá certo?
Por outro lado, né? Eram 10 horas, eram 10 dias de trabalho, tá certo? Para realizar o trabalho, trabalhando 8 horas por dia. Aí o seu chefe chega lá, normalmente é assim que acontece, bicho, agora tem que entregar isso mais rápido. Você não vai ter mais 10 dias para entregar o projeto, não. Agora você tem 5 dias para entregar o projeto. Aí você, infeliz, o que, é que vai ter que fazer? Trabalhar hora extra, né? Se você trabalhava 8 horas por dia para fazer esse trabalho em 10 dias, se agora você vai ter que entregar esse mesmo trabalho em 5 dias, você vai ter metade do tempo, né? Você vai ter que se dedicar ao dobro na sua carga horária diária. Se eram 8 horas por dia, você vai passar a trabalhar 16 horas por dia para dar conta de resolver esse mesmo problema, né? Esse mesmo trabalho. É claro que eu estou mantendo outras grandezas constantes. A eficácia do cara, né? O rendimento dele. Aí o cara, não, então eu vou fazer mais rápido, vou aumentar minha produtividade. Aí eu vou conseguir fazer esse mesmo trabalho em 5 dias, só que em vez de trabalhar 16 horas por dia, eu vou trabalhar 10 horas por dia. Eu vou otimizar o processo de execução desse trabalho de alguma maneira. Não é isso, o resto tudo permanece constante. A única coisa que varia é a carga horária diária e o tempo de execução do trabalho. Então, guardem isso. Aqui na Terra, lá no céu ou lá no inferno, as grandezas, dias e horas por dia, sempre serão inversamente relacionadas. Beleza? Vamos continuar aí a questão então. E agora? O que aconteceu do lado esquerdo com aquele macete, né? Se aqui, pessoal, se aqui, em vez de 21 fosse 30, o lado de cá dobrou. Logo, se eles são inversamente relacionados, o lado de cá vai cair pela metade. Então, x seria igual a 3,5 horas. Fácil de ser resolvido, tá certo? No entanto, não é isso que está acontecendo aqui, tá certo? 15 para 21 não dobrou. E aí? O que a gente faz agora para resolver? Ah, é inversamente proporcional? Então a Titia Loló ensinou. Vai fazer produto em paralelo, tá certo? 15 vezes 7, 21 vezes x. É assim que vai fazer também? Não, não é assim. Então, deixa eu voltar para mim aqui. Preste atenção nessa dica que eu vou mostrar aí para vocês. Isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora, fui eu que bolei esse tipo de resolução. Você não acha essa parada em livro nenhum, tá certo? Nenhum lugar, só quando eu publicar o meu livro. Aí tu vai achar essa resolução dessa maneira que eu vou mostrar para vocês aí agora, tá bom? Então não esqueça, só serve para grandezas inversamente relacionadas. Não serve para diretamente. Só pode aplicar essa metodologia que eu vou mostrar agora para inversamente relacionada. Beleza? Ó, fica de olho, presta atenção. Nesse caso, o que tem que fazer? Veja a proporção na diagonal. Só vale para grandezas inversamente proporcionais. Então aqui eu não estou fazendo produto em x não, hein? Eu estou vendo a relação. Olha o que aconteceu aqui, ó. De 21 para 7. O que aconteceu de 21 para 7? Você está dividindo por 3. 21 dividido por 3 é igual a 7. Então, nessa outra diagonal aqui, você mantém a mesma relação. 15 dividido por 3 vai ser igual a x. Só isso. Então, 15 dividido por 3, 5. 5 horas por dia, acabou a questão. Maravilha, né? Bem mais fácil do que fazer aquela regrinha da Titia Loló do produto em paralelo, tá certo? Então, quando você não enxergar essa proporção aqui, é o dobro, o triplo, metade, até essa parte, tá certo? Você olha na diagonal. Sem brincadeira, pessoal, de todas as questões de provas de concurso público, tá certo? Que eu vejo cair, a grande maioria você resolve achando essa relação. Se é o dobro, outra é metade. Se é o triplo, outra é essa parte. E algumas você recorre a essa metodologia que eu estou explicando aí agora, que eu estou mostrando para vocês agora, olhando na diagonal, e mata a questão, tá certo? Não vi nenhuma outra coisa, outra questão que você tenha que resolver usando aquela metodologia antiga da Titia Loló, que é o produto em paralelo, tá bom? Então guardem esse macete que eu ensinei para vocês, que vocês vão ganhar um tempo enorme numa resolução de prova, tá bom?
Aí. Vamos exercitar? Vamos fazer um treinamento agora. Um avião percorre 2.700 quilômetros em 4 horas. Então, em 4 horas de viagem, esse avião percorreu essa distância aqui. Então, tem a distância, é uma grandeza, tá certo? Uma grandeza aí é a distância. E o outro é o tempo. Tá certo? Então, foram 2.700. A distância está em quê? Está em quilômetros. O tempo em 4 horas. Agora, em 1 hora e 20 minutos de voo, percorrerá que distância? Observe que as distâncias estão todas em quilômetros, tá certo? Então, quantos quilômetros vai percorrer? Aqui seriam 4 horas, e aqui é 1 hora e 20 minutos. Observa que eu tenho grandezas diferentes aqui, ó. E isso é errado, é uma dica que eu vou mostrar para vocês agora, falar para vocês agora. As grandezas, né, uma determinada grandeza tem que estar expressa numa mesma unidade de medida. No caso da distância, quilômetros. Agora, se no enunciado tiver uma parte em quilômetros e a outra em metros, aí você tem que fazer a conversão. O que é quilômetro passa para metro ou o contrário, o que está em metro passa para quilômetros, dependendo da facilidade da conversão aí. Aí no caso aí do tempo, uma unidade está em horas e a outra unidade está em horas e minutos, que é um número complexo. Então, o que é melhor? Transformar tudo para hora ou transformar tudo para minuto? Melhor transformar tudo para minuto. Então, a complexação adicional, né? A complexidade adicional dessa questão é que a grandeza tempo, você tem que converter para a mesma unidade de medida de tempo, que no caso aí eu sugiro que seja minutos e não horas. Então vamos ver como é que fica. Só deixa eu apagar aqui a borrachinha. Apaguei essa paradinha. Voltando aqui. Canetinha. Então, 4 horas. Quantos minutos tem em 4 horas? Ó, cada hora tem 60 minutos. Então, 4 vezes 60 é 240 minutos. Então, eu tenho aqui o tempo, 240 minutos, que são as 4 horas. Então, eu tenho agora o tempo em minutos. Agora, 1 hora e 20 minutos. Quanto que é? 1 hora tem 60 minutos, mais 20 minutos, deu 80 minutos. Daqui, 80 minutos. Beleza? E aí, como é que eu faço? Ah, professor, se o tempo diminuiu de 240 para 80, caiu o tempo, a distância vai aumentar ou vai diminuir? Tá? Então, um avião percorre essa distância em 4 horas. Em 1 hora e 20 de voo vai percorrer que distância. Então, eu estou considerando que nessa questão a velocidade é constante. Não está mudando a velocidade, não está dito no enunciado, mas tem que considerar que a velocidade é constante. Então, quanto menos tempo, a uma mesma velocidade, menor a distância percorrida. Então, o valor de x vai ser menor que 2.700, óbvio. Tá? As alternativas aí de A até D, está tudo menor que 2.700, como deveria de ser. Então, o que você faz? Elas são grandezas diretamente proporcionais. Aí a Titia Loló ensina o quê? Produto em x. Mas não vai fazer isso, vai fazer a solução do Titio Lauro. Qual é? Lá de cá, o que aconteceu? 80 é o que? 240? É a terça parte. Então, eu dividi o lado direito por 3. Se eu dividir o lado direito por 3, o lado esquerdo eu também tenho que dividir por 3, já que elas são diretamente proporcionais. Então, qual é o valor de x? É a terça parte de 2.700. Ora, 3 vezes 9 não é igual a 27. Então, simplificando 27 por 3, aqui vai dar 9. Então, é 9 com 2 zeros, 900 quilômetros. Letra D. Beleza? Então, vamos a outro caso aí. Então, ó, vou botar essa questão aí para vocês. Vou deixar um tempinho para vocês raciocinarem em cima dela, ver se é diretamente relacionada, ver se é inversamente relacionada. Vai colocando aí no chat o que vocês acham que é, qual a relação que existe entre essas grandezas aí e de que maneira vocês podem resolver essa questão. Enquanto isso, eu vou montando para vocês aí a resolução, tá bom?
Então, uma máquina varredeira limpa uma área de 5.100 metros quadrados em 3 horas. Então, uma grandeza aí é a área em metros quadrados, tá certo? 5.100 metros quadrados. Outra grandeza é o tempo, que está aí em horas, 3 horas. Nessas mesmas condições, tá certo? Em quanto tempo, X aqui, em quanto tempo limpará uma área de 11.900 metros quadrados? Então essa questão é desafio também, né? Porque o lado de cá que tem os valores, isso aqui o que é? Vezes quanto? Vai ser o dobro? Vai ser o triplo? Né? Qual é o valor aqui de X então? Quanto que eu tenho que achar do lado de cá? E aí? Quanto que vai dar? Qual é a resposta? Bom, vocês estão vendo aí que o trabalho a ser executado, que é a área a ser limpa, aumentou. Então o tempo tem que aumentar. Olhando aqui as alternativas, vocês podem ver que todas elas são maiores do que 3 horas. Beleza. Então como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer para resolver essa questão? Ah, professor, faço a análise na diagonal? Não, a análise na diagonal só se for inversamente relacionada. Essas grandezas são diretamente relacionadas. Eu tenho mais área para ser limpa, então eu vou levar mais tempo. Então essas são grandezas diretamente relacionadas. Ah, professor, mas ali do lado de lá não é o dobro, né? 5.100, o dobro seria 10.200 e não 11.900. Então não dá para fazer aquele macete do titio Lauro, né? Dobrou o lado esquerdo, vai dobrar o lado direito, tá certo? E aí, como você faria? Ah, então não tem alternativa. Tem que usar a solução da titia Loló, né? Não, usa a cabecinha para pensar aí. Tenta deduzir por raciocínio lógico essa questão, tá certo? Vamos ver como é que eu faria essa questão então. Olha só. Se aqui embaixo, em vez de 11.900, fosse 10.200, tá certo? Que é exatamente o dobro de 5.100 para 10.200, eu dobrei. Se eu dobrei, aqui eu também iria dobrar. Aí x seria quanto? 6 horas, tá certo? X seria 6 horas, certo? Então, como esse número aqui é maior do que 10.200, o valor do tempo que eu tenho que encontrar é maior que 6 horas. Então não pode ser 4 horas e não pode ser 5 horas, tá certo? Agora, se aqui, né? Se aqui, opa, cadê o meu negocinho? Voltou a caneta. Se aqui eu fizesse o triplo, 5 e 100 vezes 3 dá 15.300 metros quadrados. Se fosse o triplo, lá de cá eu teria que multiplicar por 3, certo? 3 vezes 3 é igual a 9 horas. Então, ó, 9 horas também não é. Por que não é? Porque a área a ser trabalhada não é 15.300. Se fosse 15.300, aí seria 9 horas. Portanto, a única alternativa que sobra é a letra C, 7 horas. Aí o outro lá olha pra cara da gente com carinha de bunda, né? Porra, eu fiz todo aquele cálculo, né? Envolvendo o produto em X, que a titia Loló ensinou. Beleza. Se você não enxergar, ó, aquilo que eu falo sempre pra vocês, né? Ditado que eu aprendi no vestibular. Águia caolha não come coelho. Você tem que olhar e ver. Se você não estudou, não se preparou o suficiente ainda, tu é uma águia caolha. Tu vai dar o bote no coelhinho, vai errar, vai acertar a pedra, vai bater com a cabeça na pedra e vai morrer. E vai morrer, tá certo? Tem que ter visão. Como é que você adquire visão? Trabalhando muito, praticando muito, exercitando muito. Somos todos nós atletas intelectuais, tá certo? Então, mas se você não conseguiu enxergar, usa a técnica da titia Loló. Essa questão aí, faz o produto em X para chegar na resposta, tá bom? Se eu fosse fazer o produto em X aí, seria quanto? 5.100 vezes X vai ser igual a 11.900 vezes 3. Portanto, X é 11.900
vezes 3 dividido por 5.100. Olha a trabalheira. Agora tem um infeliz que vem aqui em cima, no numerador, e faz o produto, né? 33 com 2.700, 35.700 dividido por 5.100. Não, vai simplificando o máximo que você puder, né? Cortou aqui, cortou aqui. 51 é divisível por 3, porque 5 mais 1 dá 6. 6 é divisível por 3. Então você pode cortar esse 51 com esse 3 aqui, tá certo? 51 dividido por 3 vai dar quanto? 27, tá certo? Aí você tem aqui 119 dividido por 27. Aí fazendo a conta de 119 dividido por 27, você vai achar o 7, né? 7 vezes 7, 49, e 20 vezes 7, 140, tá certo? Aí você acha o número lá certinho. Mas, socorro, né? Fazer desse jeito que eu estou botando aqui, a chance de você errar, então não faz por aí não. Caso você não enxergue desse jeito, tudo bem, tem que fazer. Mas treine para ter visão. Beleza? Agora, vou continuar. Então, primeira dica aí para você aprender a resolver algumas questões de matemática financeira. É a proporcionalidade. Questões que você mate assim, proporcional no sentido dessa, o dobro, se é diretamente, uma é dobro, outra é o dobro, um é triplo, outro é o triplo. Se é inversamente, um é o dobro, outra é metade. Então você mata por regra de 3. Pode matar algumas questões de matemática financeira ou ter que usar, durante a solução de uma questão de matemática financeira, conceitos de regra de 3, tá certo? Agora, outros conceitos importantes que vocês têm que ter para resolver questões de matemática financeira é o tema porcentagem e outro tema que é razões e proporções ou proporcionalidades, que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos desvendar os segredos da porcentagem e da proporcionalidade, né? Zoiuda! Veremos os seguintes casos, são vários, eu vou trabalhar com vocês. Nesse evento gratuito, as grandezas são diretamente proporcionais a números inteiros e as grandezas são inversamente proporcionais a números inteiros, beleza? Tem outros casos, além desse aí, são esses que eu estou colocando aqui, ó. Esses são os principais casos de razões de proporções ou proporcionalidades. Eu vou mostrar para vocês esses dois aqui, ó, diretamente relacionados a números inteiros e inversamente relacionados a números inteiros. Tem também a situação que os valores são diretamente relacionados a números fracionários, ou seja, o número na forma A sobre B, ou inversamente relacionados a números fracionários, ou aqueles que são simultaneamente relacionados a números números inteiros, tá certo? Diretamente e, ao mesmo tempo, inversamente proporcional a números inteiros. Essa é a mais difícil de todas, tá certo? Durante o curso do Zoom, eu vou mostrar para vocês mais alguns casos aí envolvendo razões e proporções. Na aula de hoje, como eu falei, eu vou mostrar somente esse aqui e esse aqui, tá bom? Então se torne um fera na resolução desse tipo de questão com um macete que eu vou explicar para vocês agora, hoje, agora, aqui no nosso evento. Num sítio há 2 porcos, um gordo e um magro. A soma dos pesos dos porcos é de 15 quilogramas, sendo seus pesos proporcionais a 2 e 3. Quanto pesa cada porco? E aí? O que você faria para resolver esse tipo de questão? Ah, professor, eu ia começar a rezar o terço, acender uma vela de 7 dias, porque complica. Eu vou montar aí, para resolver essa questão, um sistema de equações. X mais Y é igual a 15, porque X é o peso do porco magro e Y é o peso do porco gordo, ou é ao contrário, mas a soma de X com Y dá 15 quilos que deu no enunciado. E X é proporcional a 2 e Y é proporcional a 3. Como que eu escrevo matematicamente um número proporcional, né? Uma variável proporcional a um número em relação a outra variável que é proporcional a um outro número, né? X é proporcional a 2, Y é proporcional a 3. Como é que eu escrevo isso? Vamos ver, né? Socorro! Então aqui, dessa maneira.
Eu não uso x e y. Se eu resumir a questão dessa, eu vou botar a letra G e letra M. G de gordo e M de magro. Então, se o pouco gordo, o peso dele é proporcional a 3, ó, G dividido por 3, tá certo? É proporcional a 3. M sobre 2, o peso do pouco magro é proporcional a 2. Então é M sobre 2. Então, se essas grandezas, né, o peso gordo e o peso magro, são proporcionais a 3 e 2, obviamente o 3 é um número maior do que 2. Então o 3 é do gordo e o 2 é do magro, já que 3 é maior que 2. E se elas são proporcionais, então eu coloco essa igualdade. Então isso que eu montei aqui é o ponto de partida, tá certo? Aí tem gente que monta assim, né? O gordo mais o magro é o x mais y é igual a 15. E o gordo está para 3, assim como o magro está para 2. Aí, então eu vou substituir aqui. O gordo é igual a 3 sobre 2 o magro. Aí esse valor do gordo eu substituo nessa equação aqui e vou desenvolvendo essa outra equação para achar o valor da variável g. Vai perder maior tempão. Então faça desse jeito que eu estou mostrando aqui nesse slide. A proporção, aqui ó, isso que eu estou mostrando aqui é uma proporção. Essa proporção não se altera se você fizer no numerador e no denominador a mesma operação matemática. No caso aí, qual a operação que eu vou fazer? A soma, porque ele deu a soma do peso do porco gordo com o peso do porco magro. Então ele deu esse valor aqui, G mais M, ele deu, que dá 15. Então se no numerador eu somei, o denominador eu somo também. Eu vou somar 3 com 2, tá certo? 3 mais 2 é igual a 5. E esse numerador ele deu 15 dividido por 5 dá 3. Então esse 3 aqui é a constante de proporcionalidade dessa relação, tá certo? Agora fica fácil da gente achar a resposta. Por quê? Tudo isso aqui é uma proporção e tem sinal de igual para tudo quanto é lado, ó. Igual aqui, igual aqui, igual aqui, igual aqui. Tudo igualdade. Então esse lado de cá também vai ser igual a 3. E esse valor aqui também vai ser igual a 3. É tudo uma igualdade. Então a gente resolve primeiro. G sobre 3 é igual a 3. Então 3 passa para cá multiplicando. 3 vezes 3 é igual a 9. E o outro, M sobre 2. M sobre 2 também é igual a 3. Então 2 vezes 3, passo 2 para o outro lado multiplicando, né? Já que está dividindo. 2 vezes 3 é igual a 6. E aí, mata a questão. A resposta é 6 e 9. 6 é o peso do porco magro e 9 é o peso do porco gordo. Beleza? É só calcular a resposta aí. E aí? O que acharam dessa solução? Então, não esqueça, tá certo? Quando você tiver... são 5 casos que eu mostrei para vocês. O primeiro caso, você resolve dessa maneira. Qual é o primeiro caso? Quando as grandezas são diretamente relacionadas a números inteiros. Então, a operação que você fizer no numerador vai ser a mesma operação que você tem que fazer no denominador. Se em cima você somou, embaixo tem que somar. Se o numerador você subtraiu, o denominador você também vai ter que subtrair. Beleza? Vamos ver mais uma questão então. Calcule x e y nessa ordem, na proporção x está para 2, assim que a gente lê isso aqui, ó, x está para 2, assim como, o sinal de igual, traduz-se por assim como. X sobre 2, assim como y está para 3, e a soma dessas variáveis dá 15. Como você faria para resolver essa questão? Bate o olho e veja, águia caolha não come coelho. Como é que você resolve essa questão? E aí, vai fazer aquela metodologia que eu ensinei para vocês? Ou simplesmente olhar as alternativas? Olho nas alternativas, gente. A soma dos valores das variáveis dá 15. Então as respostas, a soma tem que dar 15. 9 mais 3 é igual a 12. Então não pode ser. 4 mais 9 dá 13, não dá 15. Não pode ser. 6 com 9. 6 com 9 dá 15. Essa é a resposta. 5 com 6, qual é a soma? 11. Então, fora. 6 com 5 é a mesma coisa, 11, está fora. Então a resposta é a letra C. Matou a questão. Tá certo? Só olhando as alternativas, já que é a única cuja soma é 15, é a letra C.
Ah, mas vamos supor que todas elas a soma dê 15. Então, como é que você tem que fazer? X está para 2, assim como y está para 3. O que eu faço? Vou somar o numerador, porque eu tenho o valor da soma aqui, certo? E o denominador, vou somar também. O numerador dá 15, o denominador dá 5, a constante de proporcionalidade é 3. Então, x sobre 2 é igual a 3. X sobre 2 igual a 3, portanto, x vai ser quanto? 2 passa para cá multiplicando, x vai ser igual a 2 vezes 3, que dá 6. E aqui, y sobre 3, quanto vale y sobre 3? Vale 3. Então, se y sobre 3 é igual a 3, eu tenho que y é 3 vezes 3, que dá 9. Belezinha? E agora, galera, quando as grandezas, né, as variáveis, são inversamente proporcionais a números inteiros. E aí, como é que eu faço? Então, observa aqui nesse exemplo, né? Os valores são A e B. São inversamente proporcionais a 2 e 3. Então, A inversamente proporcional a 2 é assim que a gente escreveria lá. O inverso de 2 é meio. Então, é inversamente proporcional a 2, ou seja, meio. E inversamente, o B é inversamente proporcional a 3. Então, se é inversamente proporcional a 3, é B sobre 1/3. E aí, como é que você desenvolve essa parada aqui? Né? VDM. Vai dar merda para tentar resolver pelo método da sistema de equações, tá certo? Como é que você sai dessa? E aí? E aí? Como é que você sai dessa? Tá? Então, caro ouvinte, vou mostrar para vocês uma outra metodologia que está lá no baú de dicas do Titio Lauro, tá certo? Inúmeras dicas de como resolver questões de provas de concursos públicos. Essa metodologia que eu vou ensinar para vocês também, eu já vi em alguns livros, mas não é tão comum, não é tão difundida. Então, olho no lance, hein? Olha como é que eu resolvo questões em que as grandezas são inversamente proporcionais a números inteiros. Presta atenção, focado no que eu vou falar agora e no que vocês vão ver nos slides a seguir, tá bom? Dividindo-se 216 em partes inversamente proporcionais a 3, 4, 6, então o valor da maior parte obtida é o número superior a 100? Isso está certo ou está errado? Vamos usar a metodologia que eu quero ensinar para vocês, hein? É baú de ouro no final do arco-íris, galera. Vamos lá. Monta esse esqueminha. Não tem que botar x, y, z, a, b, c para as variáveis. Nada disso. É a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. A primeira parte é inversamente proporcional a 3, a segunda inversamente proporcional a 4 e a terceira inversamente proporcional a 6. Antes disso, dessas três partes, a primeira, a segunda e a terceira parte, que são inversamente proporcionais a 3, 4 e 6, pergunto-vos, escreve aí no chat, qual dessas partes é a maior? A primeira parte, a segunda parte ou a terceira parte? Qual delas é a maior? E aí? Escreve aí no chat. Dessas três partes que estão aqui, primeira, segunda e terceira parte, qual é a maior? É a primeira? É a segunda ou é a terceira? Aí tem gente que responde, é a terceira, porque 6 é o maior dos números. Errado. Ela é inversamente. Portanto, se ela é inversamente proporcional a 3, 4 e 6, a maior parte vai ser justamente a primeira, porque ela é inversamente proporcional ao menor número. Beleza? Então agora vamos à metodologia aí que eu ensinei para vocês. O primeiro passo, o segundo passo é você fazer o produto, tá certo? Dos valores que não estão na mesma linha da primeira parte. Ó, essa é a primeira parte. Então, esses valores não estão na mesma linha. Então, esse aqui você eliminou, tá certo? E faz o produto desses dois aqui, ó. Produto desses dois. 4 vezes 6, 24. Próximo passo, fazer a mesma coisa na segunda parte, tá certo?
Você eliminou esse valor aqui que está na mesma linha da segunda parte e vai valer o produto dos valores que estão nas outras linhas. 3 vezes 6, 18. Próximo. Agora eu quero calcular, né, eu estou fazendo essa conversão aqui, ó, de inversamente para diretamente. Como que a gente faz essa conversão de inversamente para diretamente? Usando essa metodologia que eu estou ensinando para vocês, tá? Eu quero calcular a relação direta da terceira parte. Eu elimino o número que está na linha da terceira parte e faço o produto dos outros valores. Aqui tem 2, mas podiam ser 5 partes, 6 partes, 7 partes. Então elimina o que está na mesma linha, e faz o produto do restante. 3 vezes 4, 12. Então observa, ó, diretamente 24, 18 e 12. Como eu falei, a primeira parte é a maior de todas, porque diretamente, como está aqui, cabe mais pedaços, né? E então, se eu estou falando de pedacinhos, você vai botar justamente a letrinha P aí no próximo passo, ao lado de cada um dos valores que a gente calculou na etapa anterior, tá certo? 24 pedaços, 18 pedaços, 12 pedaços. 12 pedaços de quem? Do todo, que é 216, tá certo? Qual o próximo passo? Ora, se a primeira parte leva 24 pedaços, a segunda parte 18 pedaços e a terceira parte 12 pedaços, quantas partes leva esse todo 216? A gente vai ter que somar isso aqui tudo. Então a próxima etapa é somar esses 3 valores. A soma desses 3 valores aqui dá 54, olha lá. 18 mais 12, é fácil calcular, né? 10 com 10, 20, 8 com 2 também dá 10, então dá 30. 30 com 24 dá 54. Então 54 pedaços dá os total de 216. Então quanto vale esse pezinho, que seria a constante de proporcionalidade dessa relação? Eu passo 54 para o outro lado dividindo. 216 dividido por 54 dá exatamente 4, né? Porque se aqui fosse 50 vezes 4, 200, né? 4 vezes 4, 16. Então eu tenho 216, beleza? Aí é só substituir esse valor de P nesses valores aqui. A primeira parte, então, vai ser 24 vezes 4, a segunda 18 vezes 4 e a terceira 12 vezes 4, tá certo? Então eu tenho aí, a primeira parte é a maior de todas, tá certo? Ou seja, tem 24 pedaços, cada pedacinho, cada parte corresponde a essa constante 4. 24 vezes 4 é 96, que é um número menor que 100. Logo, a afirmação da questão está errada. Falou que era superior a 100? Não, é inferior a 100. Ok? Então, assim, essa metodologia de valores que são inversamente proporcionais a números inteiros tem que usar esse esqueminha. A princípio parece meio complicado, mas aí você tem que treinar. Todo atleta intelectual tem que treinar. Então treine bastante, seja persistente, tá certo? Treinando cada vez mais aí, a disciplina para fixar esse conhecimento. Se você for resolver de uma outra maneira, todas as outras maneiras que eu já vi até hoje nessa longa carreira de professor de concurso público são mais complexas do que essa. Essa é só trabalhosa, não é complexa. Você montou aquele esqueminha, vai fazendo passo a passo aquela receitinha de bolo que eu ensinei para vocês. Ó, chuá, você mata a questão fácil, fácil. Beleza? Agora vamos ver o último tópico da aula de hoje, que é porcentagem. E aí, caro aluno, o que vocês preferem? Receber 90% do meu salário de professor ou 1% do prêmio acumulado da Mega Sena? E aí, o que vocês acham? O que você faria? Porra, 1% da Mega Sena acumulada? A última aí foi quanto? 103 milhões de reais, tá certo? 1%, 1 milhão e tanto de reais é dinheiro pra caramba, não é não? Eu acho que em toda a minha vida profissional de professor eu não vou juntar esse dinheiro todo. Então, qual é a dica que eu estou passando aí através desse questionamento que eu botei? A porcentagem depende da base, tá certo? Qual a base aí no caso? Um era o meu salário e outra base era o prêmio acumulado da Mega Sena. Então, ganhei 10%. Não me disse nada. Ganhou 10% de quê? De aumento no seu salário? Ganhou 10%
de redução em alguma coisa, então é referente a algo. Então quando a gente fala de porcentagem, é relativo a alguma coisa. Porque aí se você não conseguir fazer essa conexão, fica mais difícil de você resolver a questão, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês agora uma outra metodologia, uma metodologia diferente, melhor dizendo, de resolução de questões envolvendo porcentagens. Essa metodologia que eu vou mostrar para vocês também foi o titio Lauro aqui que desenvolveu, tá certo? É uma forma gráfica de resolver uma questão de porcentagem em vez de ter que ficar usando as variáveis x, y, outra coisa qualquer, tá? Então você só vai ver essa metodologia o dia que eu publicar o meu livro ou o dia que alguém roubar essa minha ideia, tá certo? E publicar um livro com esse tipo de metodologia que eu vou ensinar para vocês agora. Então, olho no lance aí, galera. Aumentar o preço de um produto em 30% e em seguida conceder um desconto de 20% equivale a aumentar o preço original em quanto? Então tem muita gente que resolve esse tipo de questão botando variáveis, tá certo? Eu não. Aqui não está falando qual é o preço base, tá certo? Então eu vou arbitrar. Qual o preço base que eu tenho que arbitrar? 1,99? Claro que não, né? 1,99 você vai ter maior dificuldade de fazer as contas. Então usa, já que a gente está falando de porcentagem, ou seja, por 100, usa a base 100. Então tá lá. O meu valor original é 100. Eu aumentei esse valor em 30%. Então quanto que vai dar o valor após o aumento de 30%? Então eu botei aqui, ó. Se eu aumentei 30%, quanto que é 30% de 100? 30% de 100 é 30. Então se eu tinha 100 e eu aumentei 30, já que 30% de 100 é 30, eu passei a ter 130. Agora, em seguida, eu vou conceder um desconto de 20%. Então, eu vou reduzir o meu valor, que mudou agora a referência, passou a ser esse 130, vou reduzir ele em 20%. Então, reduzindo 20%, eu tinha 130, era o meu valor novo, nova base passou a ser 130. Eu vou reduzir quanto? 20% dele. Quanto que é 20% de 130? É 26, tá certo? Esse sinal menos aqui é de redução. Redução, tá certo? Então, 20% de 130. Eu tenho 130 e eu quero tirar 20% dele. Ou seja, 0 corta com 0, 0 corta com 0, 13 vezes 2 dá 26. Então, estou diminuindo 26. Então, 130 menos 26 dá 104. Então, o preço final, 104. Aí eu vou comparar esse 104 com quem? Com o valor original, que era 100. 104 é quanto a mais do que o valor original 100? É 4 a mais. 4 em quanto? 4 em 100. 4 em 100 é 4%. Então, a resposta é letra B. E aí? Gostaram da metodologia? Interessante. Você, de forma gráfica, você resolve esse tipo de questão sem se enrolar, né? Que, na minha época de estudante, cara, eu tinha ojeriza, a variável x, y, z. Por que varia desse jeito? Aí era um samba do crioulo doido aí na minha cabeça, tá certo? Então eu tento sempre na minha vida profissional de professor, né, tentar facilitar a visão dos alunos em relação ao tipo de resolução de questão. De que maneira fica mais fácil entender como resolver essa questão. Aí eu ponho a cabeça para funcionar, aí de vez em quando me vem umas ideias malucas como essa que eu mostrei aí para vocês agora. Tá bom? Então, baseado nessa metodologia, vou passar uma outra questão para vocês agora. Tentem resolver aí, em um pouquinho de tempo, qual seria a resposta para essa próxima questão. O preço de uma mercadoria subiu 25%. Com o objetivo de aumentar as vendas, o comerciante deseja voltar a praticar o preço anterior. Então, primeiro a mercadoria subiu 25%. Aí ele quer voltar a praticar o preço anterior. A taxa percentual a ser utilizada para reduzir o preço atual, que é o preço com aumento, para o preço anterior é de quanto? E aí, como você faria isso? Qual o valor base? 100. Tá certo? Estou trabalhando em porcentagem, então minha base inicial é 100. Aí eu aumento 25%. Então estou praticando um reajuste de 25% do valor da mercadoria.
25% de 100 é 25. Então eu pego o valor original, que é 100, somo com o aumento dele, que é 25, dando 125. Passei a ter 125. Agora, eu quero reduzir, aplicar um desconto. Para quê? Para que a mercadoria volte ao valor original. Ó. 100 volta a ser 100. Então, se eu quero que volte a ser 100 e a nova base é 125, eu vou ter que tirar quanto de 125 para voltar a ter 100? Eu vou ter que tirar 25, tá certo? Vou ter que tirar 25. E aí? Como é que você faria agora? Qual o próximo passo? Achar a relação percentual. Como é que é essa relação percentual aqui? Qual esse menos, mais uma vez, esse menos aqui é a redução. Só indica isso, está reduzindo. Redução. Então, esse X% é esse valor 25, o menos aqui é da redução, esse valor 25 que eu estou tirando em relação a que base? A 125. Então, o valor de X vai ser 25 sobre 125. Ou seja, 125 é múltiplo de 25. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Então, se eu simplificar 25 em cima com 125 embaixo, dá 1/5. Para achar em porcentagem, eu dobro em cima, dobro embaixo. Achei uma fração equivalente, 2/10. Para achar em porcentagem, vezes 10 em cima, embaixo também vezes 10 para manter a igualdade. Então 20 sobre 100 é 20%. Achei a resposta aí. Beleza? Então fiquem com o meu ditado aí da noite. Águia caolha não come coelho. Pratique bastante para enxergar a solução das questões. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse evento. Temas básicos para você ficar fera na resolução de questões de matemática financeira. Aprenda regra de 3, simples, basicamente, composta não precisa, mas regra de 3 simples, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. A grande maioria de provas de matemática financeira é regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcionais, beleza? Mas eu achei interessante mostrar para vocês como calcular para grandezas inversamente proporcionais. Porcentagem também é importante, razões de proporções também é importante, principalmente esse caso de valores diretamente proporcionais a números inteiros, que foi o primeiro caso que eu mostrei. Além desses temas, é interessante que vocês aprendam também sequências, progressões aritméticas e progressões geométricas. Então veja bem, caro candidato, a matemática está toda entrelaçada, toda interconectada. Se você não conhecer muito bem alguns conceitos de matemática básica, vão dificultar, você vai ter mais dificuldade para resolver questões mais complexas, né? Questões envolvendo matemática financeira, por exemplo, questões envolvendo estatística, né? Que eu dou aula de matemática financeira, estatística, matemática básica e raciocínio lógico, tá certo? Todas essas matérias são interrelacionadas. Uma ajuda a você resolver questões da outra. Então, conhecimento, nunca, jamais, conhecimento é demais. E conhecimento é uma coisa que nunca ninguém vai tirar de você. Aquilo que você aprendeu é só seu, vai ficar para você o resto da vida, tá certo? Então, quanto mais você estudar, melhor para você, que um dia todo conhecimento que você absorver, que você conseguir botar para dentro de você, vai ser útil na sua vida pessoal, na sua vida profissional, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!